os alunos, que sem eles esse trabalho não ia ser possível. Os alunos da banda Poema Negro, o professor Helto, que também me ajuda muito com esse projeto que já vai mais de um ano, a Rádio Tropicália. Aos alunos que apanharam da polícia esse ano lá na cidade de onde eu dou aula, Aparecida de Goiânia, também eu quero agradecer. Foi muito bom a participação deles no festival que a gente fez lá, Rock Repúdia a Ditadura Militar. Então, um agradecimento especial. Sem eles a gente não estaria realizando esse trabalho. E aproveitando a fala final do professor Rafael, eu lembrei aqui do Arnaldo Jabor, que ele fez um filme no finalzinho do regime militar, e foi o filme que fez ele desistir da carreira de cineasta, Eu Te Amo. Foi sucesso de bilheteria. Mas como assim ele desistiu com um filme que foi sucesso? 5 milhões de espectadores na época do Sarney, só que era 80 centavos. Aí não deu para ele comprar nenhum apartamento, ele ficou devendo ainda o apartamento. Aí ele falou, não, eu não vou mais ser cineasta e vou ficar louco igual o Glauber Rocha, então eu vou virar jornalista. Aí ele virou essa besta que ele é hoje, só fala asneira, né? Mas pelo menos ele não está morrendo de fome. Bom, vamos para o meu trabalho. O meu trabalho já tem, na escola, já tem mais de um ano, né? Não foi pensado necessariamente para esse ano da ditadura militar, que esse cinquentenário do golpe da ditadura militar. Ele começou com uma proposta didática para movimentar a escola, porque a escola, desde esse processo da ditadura militar, e desde quando eu estudo principalmente, eu acho a escola uma coisa chata. Então, para me tornar a escola um ambiente mais agradável, criei essa proposta de rádio na escola, né, para poder discutir temas com os alunos e movimentar o intervalo e fazer outros eventos. E aí eu pensei num título para essa rádio e cheguei a esse título, Tropicália, que tem tudo a ver com a ditadura militar, né? O movimento tropicalista, Tropicália, que surgiu com Caetano Veloso e Gilberto Gil em 67, quando eles participam do terceiro festival da Record, e fazem sucesso lá, e depois eles lançam esse disco que daí atrás, que é o Tropicália, ou Panis et Circenses, que aí tá lá o Mutantes atrás, o grupo de rock paulista Mutantes, que é a mais famosa de todas até hoje. Ficou famosa é a Rita Lee, mas que foi casado com o Arnaldo Batista, que ela era tão fera assim, tal, que o cara ficou apaixonado nela, e quando ela resolveu dar um pé nele, ele se jogou do apartamento e ficou pirado, até hoje ele é pirado e tal. Gilberto Gil aqui e tal, o Tom Zé, que é o cara que eu mais gosto deles. E aí eu resolvi colocar o nome assim para tentar fazer uma ideia do passado, né? Porque a Tropicália tem essa questão do passado com o moderno, né? E aí então a minha questão eu, o professor de história, discutia a história, e os meninos com o som deles, que eles trazem da rua, que muitas vezes os professores rechaçam. Eu já cheguei, não, é coisa de esses moleques, esses mau elementos e tal. Eu falei, não, vamos discutir essas músicas aí, o rap, o funk, vamos trazer aqui para a escola. Então a Tropicália tinha na época essa coisa da mistura do samba, da bossa nova, né, a Nara Leão tá ali no meio, com a guitarra elétrica, com o samba, com o que rolava na época, era o rock and roll. E aí foi dando certo, sabe? Surgiu uma banda na escola com isso, uma banda de rock and roll, que é o Poema Negro. Isso, uma banda no 9º ano, né? Os meninos do 9º ano que fizeram uma banda, né? E eu não toco nada, né? Comecei a assistir lá o ensaio deles e comecei a incentivar ele. Já na primeira apresentação eu coloquei músicas aí desse disco. Eu não vou cantar a música desse disco, mas a música que eu mais gosto desse disco é uma que é cantada pela Gal Costa, que é a Baby, não, aí vocês não é essa aí não.
Da Gal Costa, que você procura, eu sou fãzaço da Gal Costa. Apesar de ela ter ido lá em Goiás, me chamado Goiás, não sei se vocês sabem dessa história, né? Ela chegou lá em Goiás e falou assim: boa noite, Goiânia velha. Ela estava muito chapada. Boa noite, Goiânia velha, né? Mas ela era muito massa. E em seguida eu coloquei essa músicas desse disco aqui, Paz Entre Nós, Guerras aos Senhores, né? Que é a banda do Rafael Sadia, ele também é músico, tem uma banda de punk rock. E aí os meninos já ficaram interessadíssimos nisso, né? E aí começou essa proposta mais light, primeiro com as músicas, aí eu criei uma página no Facebook. E aí tem essa parte até hoje, para a gente começar a fazer trabalhos. Aí a proposta didática foi além. Saímos daquela coisa chata e isso facilitou, inclusive para mim. Veja só, para vocês que vão ser professores, os alunos, dar dica para os professores também. Para que no mundo que a gente está quebrando muita árvore, precisa imprimir muito papel, e para o professor também, que tem que ficar levando muito papel para ficar corrigindo em casa, para que se a gente tem internet? Vamos fazer trabalho na internet, eu pensei. Coloca o trabalho lá na internet, aí o menino vai lá e comenta, né? Coloca o trabalho, o que você está pensando, não tem no Facebook? Aí embaixo, no comentário, ele vai fazer o trabalho. E qual que é a forma de eu dar aqueles vícios que eu nunca dou em sala? Curtindo. Se eu curtir, quer dizer que o trabalho dele foi bom. Eu comecei a fazer isso e foi dando certo, sabe? Os meninos foram fazendo lá na página do Facebook. Essa aqui foi uma das capas, é a capa atual. Tá meio bagunçada aqui, é a capa atual. Eu coloquei porque para fazer essa ponte com o Rafael aqui, de como que esse pensamento da ditadura está presente, né? As revoltas de junho em Goiânia teve repercussões fodidas, né? O rapaz que fez essa capa aqui, ó, que é o grito tenta escapar e a sua voz começa a falhar, desistir. O Heitor Vilela, ele tá sob prisão domiciliar já há 4 meses. Ele não pode sair a partir das 10 horas, porque ele participou das manifestações que só cobrava não aumentar mais as passagens a 2,80, né? Que tava 2,80. Então é a capa atual da Rádio Tropicália. Então quem quiser está convidado, não é só para alunos, tem público exterior, entra lá no Facebook, procura Rádio Tropicália, pode entrar, é a capa atual. E olha a arte desse menino. Esse menino, para mim, é um dos grandes artistas de Goiás, assim. Ele é perfeito, olha o traço dele. Eu não sou um entendido em arte aí, mas para mim, nos meus olhos, assim, eu fico extasiado. Veja lá. Não é bonito, cara? Ele tem outras coisas mais fantásticas ainda. Ele tem a página dele, a página própria dele lá no Facebook, que é... Ai, meu Deus, agora lascou. Ah, tá. Rabiscos e Escarros, né? Que é a página própria dele no Facebook, então quem quiser lá, tal. Aí eu comecei também a tratar de alguns filmes que eu me interesso, aí sim, tá. Essa primeira fase foi a fase do ano passado, quando começou a rádio, no intervalo, espaço foi para todo mundo, com todo tipo de música. Eu tenho minha posição religiosa e dei liberdade, inclusive, para posições religiosas. O professor que ele é evangélico tocou música evangélica, o que é católico tocou música católica, nós discutimos isso em sala de aula, então houve uma liberdade na rádio. A rádio é livre, inclusive, para os alunos montar a programação, tem uma liberdade total. Pode fazer tudo, ó. Colocar música, inclusive, que fala de droga, de sexo, de tudo, para ser discutido. Eu acho que é isso, tem que colocar para discutir. Não pode proibir, falar assim, não vamos ouvir esse som, tem que colocar o som e discutir. Eu acho que quando se proíbe, aí que os meninos vão querer ir atrás. E se você não fala sobre isso, aí é pior. O pai que não fala de sexo com a filha engravida. Eu tenho um monte de alunas lá que estão grávidas agora, inclusive hoje chegou uma lá, professor, me dá um trabalho aí para fazer, que eu estou de atestado. Eu por quê? Porque eu engravidei. Então, se não falar disso na escola, lascou.
né? Então, a primeira fase da rádio foi essa, ano passado. Aí, esse ano que começou o tema da ditadura, 50 anos, aí eu procurei, fui atrás dos livros, mesmo para estudar os 50 anos da ditadura, porque o Rafael, ele é o presidente da ANPUC, chamou para a gente fazer um projeto sobre os 50 anos da ditadura, e aí eu topei, o colégio abraçou a causa e a gente começou a discussão. O primeiro semestre inteiro eu fiz o projeto e toquei a reticência por tal do currículo mínimo. Eu acho que a gente tem que procurar o que o Rafael discute na didática da história, a consciência histórica, discutir o que interessa para nós em termos de momento, por exemplo, político. Agora é a hora da gente pensar a ditadura militar. Por isso esse evento aqui tem tudo a ver com o nosso 5 de outubro agora, né? A gente tem que discutir essas questões que é importante para nós. Para que ficar discutindo nesse momento temas que tem a ver com a Europa, com outros temas que não têm interesse não tem a ver com o nosso momento atual, com o nosso presente, né? Então, para todas as turmas que eu dou aula, eu fiz um projeto e falei, não, vamos discutir ditadura no primeiro semestre. E deu super certo. Vou falar para vocês por quê. Comecei apresentando os filmes para eles. Aqui, não está certo aqui, ó, o que é isso, companheiro? Zuzu Anjo, né? Só comecei mostrando alguns filmes para ele e escolhi um principal. Ó, esse aqui é a cena do Terra em Transe, né? O cara tampando a boca do povo. Essa aqui são filmes que eu fui apresentando para eles, só apresentando, fora. E aí eu passei esse aqui para eles. A relação até da Igreja Católica, os padres, né, beneditinos lá que lutam contra a Igreja Católica, né, o Frei Beto, tudo, que é o batismo de sangue, né? O sadismo desse delegado aqui é fantástico, né, para os meninos entenderem essa questão de como que a ditadura não foi nada de legal, que não teve nada, o milagre econômico não foi, não valeu a pena, a gente poderia ter desenvolvido economicamente sem o tanto de massacre que teve aqui, né? Esse filme aqui mostra pessoas, a tortura do choque no saque dos homens, né? Colocar assim no pau de arara lá e colocar os meninos sendo torturados com aquele choque, né? Então ele pedia para os torturados pedir bênção para ele, né? Pede bênção aqui pro Papa, pede bênção pro Papa, no ato de autoritarismo profundo. Então os meninos foram, eu fui trabalhando esse tema assim com eles forte através de filmes e tal. Aí começou os produtos. É uma cópia. O menino copiou de um trabalho de um artista que tem. Eu esqueci o nome desse. Você lembra do nome desse cara aí? Ele ficou famoso agora nas revoltas de julho. Mas meu aluno fez uma cópia dele. Mas olha o traço que o menino fez. Esse menino, o Kalel, que fez esse quadro aqui, tá lá na minha casa, ele me deu, né? Latuf, é o Latuf, isso aí, obrigado. Deixa. Ele fez uma cópia desse trabalho do Latuf. Mas o Kalel, geralmente, todas as aulas, é o menino que fez a cópia do Latuf, em todas as aulas ele só fica dormindo. É aquele tipo de aluno que não tá nem aí pra sua aula, pra nada. É o menino que está por obrigação, que o pai manda ele para a escola. E olha só, ele tem algum interesse, ele tem algum talento, ele tem alguma coisa, falta alguma coisa para despertar isso aí. E nesse momento aqui, que é o trabalho que eu vou narrar agora para vocês, ele foi fantástico. Ele começou fazendo essa cópia aqui, que é essa sala aqui, que é a sala Bem-vindo à Ditadura Militar. Duas turmas, o segundo D e o terceiro E, fizeram essas salas. Bem-vindo à ditadura militar. Veja bem o que esses meninos fizeram. Eles não me... Eu falo para eles, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, vocês não me contam, eu quero ter surpresa. Eles, beleza, não me peçam para dirigir nada, eu quero... Vocês vão fazer tudo. Eles organizaram a sala, colocaram cartazes. Eu cheguei lá, o Data Show lá, eles organizando, pintando, as menininhas, né, tudo lá.
pode ir passando assim meio com... Não, vamos voltar lá, né? Porque já vai pro outro. Esse aqui é o penúltimo evento. Aí as meninas tudo arrumando ali. Eu pensei, vai ser mais um daqueles trabalhos que fica expositivo, né? Chegou lá realmente, o Data Show começou a falar... A fala dessas meninas aqui, né? A Nayara e a Nayane, bem expositivo, interessante, falando do jornal Globo, da Globo, como que a Globo apoiou o golpe militar, que a Globo sempre esteve do lado da ditadura, apoiando a ditadura militar. Eu já achei assim, nossa, massa, né? Se ficar só nisso já estava bom. Falou do jornal Pasquim, que era um jornal que era contrário à Globo, contrário a esse tipo de mídia que ajudava a ditadura militar. Eu já, nossa, tá massa. De repente, elas, nossa, agora nossos colegas vão cantar uma música da época. Aí tocou a música clássica, que sempre toca, que é do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Aí pensei, vai ser mais uma coisa só, né? Tinha aquele cartaz, os cartazes, a apresentação da Tropicália, falou do Gilberto Gil, de tudo isso que eu já até falei para você. Você vai ficar só nisso. De repente, não é que entra um menino gritando assim, eu não sou subversivo não, eu não sou ateu, eu não sou comunista. Aí os outros chegam, os policiais, e começam a bater nele. Começam a bater nele e arrastam ele pelo colégio. E aí o colégio todo começa a sair das salas de aula. E eles não tinham que contar disso. E aí movimentou, porque o diretor pensou assim, tá tendo briga no colégio. Colégio periferia, todo mundo acha que já é briga, né? Levaram o menino pro banheiro, trancaram o banheiro e começaram a fingir que tava batendo, e pegaram a cadeira quebrada e começaram a bater. E o menino, gritando. Aí lá dentro eles tinham pintado o outro, tudo de sangue, com uns feridos assim. E aí o outro sai, eles saem arrastando, mas arrastando mesmo pelo chão, esfregando a cara do menino no chão mesmo. Sabe? Que teatro massa. E leva pra cantina. E a cantina é uma grade, parece uma prisão, e coloca numa cadeira que é imitando o do filme lá, o do choque. Coloca como se fosse nas partes íntimas dele, e aí o menino começa a gritar lá, eu tô morrendo, eles estão me... Né? E aí o outro dá a mão pra ele, dá a benção pro Papa aqui, né, seu vagabundo. Aí o povo vai para, os outros alunos vão tudo pra cadeia, né, pra ver o que tá acontecendo. Aí eles saem de dentro da cadeia, os policiais, bala de borracha, olha o gás lacrimogêneo. Aí começa a dispersar a multidão, né, com bala de borracha. Aí eles terminam o teatro. Assim, foi fantástico, eu fiquei assim, emocionadíssimo. Falei, esses moleques. E é assim, muitos dos que são considerados pelos alunos, pelos professores, não, esses meninos são preguiçosos, não faz nada, mas uma criatividade que essa criatividade é morta, muitas vezes é apagada, muitas vezes por nós mesmos, professores, por causa da nossa carga horária, que a gente fica lá no nosso Ctrl+C, Ctrl+V, botando os meninos só para copiar do quadro, com atividades sem graças, ao invés de dar para eles a oportunidade de fazer um trabalho desse nível, né? Então eles conseguiram. E aí a última atividade desse projeto, aí foi a mais foda de todas, foi essa aqui, o Rock Repute contra o golpe de 64. Essa eu tô pagando literalmente até hoje, eu e minha mãe. Acabamos de pagar a primeira parcela do processo que a polícia militar moveu contra minha mãe, por causa do que eu vou narrar para vocês. Então, organizamos esse evento desde o início do ano para fechar esse trabalho que eu tinha iniciado. No primeiro momento era para ser a banda do Rafael, os senhores, está aqui, a banda Poema Negro, dos meus alunos, e 3 alunos meus, aquele que estava lá, aqueles 2 com a viola, não, um só daquele da viola, o Gabriel e a Caroline, né? De repente começa a aparecer pessoas, não, eu quero tocar também, nossa, é um evento massa, aí foi aparecendo, um monte de bandas, as bandas foi começando a surgir, e aí o evento foi
30 de abril, o mês da ditadura militar, era para ser dentro do colégio, não, vamos fazer na rua. Conseguimos arrumar uma mega estrutura lá para as nossas condições, fizemos um palco na rua e tal. Isso, tal, leva a galera para lá para a rua. E o diretor vai e pede para mim, ó, vamos mandar um ofício para a Polícia Militar, chamando a Polícia Militar. Mas era um ofício chamando com um evento que repudiava a ditadura militar. A polícia já chegou com uma cara nada muito boa, não achando legal. A primeira apresentação é do Gabrielzinho, meu aluno que é desde o 9º ano assim, né, ele é pequeno, mas ele já está no ensino médio. Ele canta um rap e ele aponta para a Polícia Militar que está lá na esquina falando assim: é tanta violência, esse mundo está tão violento e a polícia está aí e nada faz. Já vi, a coisa não vai ficar legal. E tava todo mundo se divertindo e tal. Aí de repente a banda Poema Negro canta uma música também, meio falando da ditadura e tal. Aí o Rafael vai e canta a música deles, que é Recua, polícia, recua, o poder popular está na rua, recua, polícia, o poder popular está na rua, né? E fala, né, a repressão tá aí na esquina e tal, eles também não gostam. E aí eu tô passando perto da polícia lá, e eu vejo a policial Áurea, eu nunca vou esquecer o nome dela, metendo um cacetete bem na barriga de um rapaz, assim, no paredão. Aí começou a confusão, eles começaram a jogar gás de pimenta, spray de pimenta, bater mesmo, apagaram a luz da cidade, começaram a bater em todos os becos, de todo mundo, até gente que não estava participando do evento, apanhou, né? E a gente foi para a Polícia Civil para acompanhar as pessoas que foram presas, né? Minha mãe, por exemplo, que foi defender um aluno dela que estava no evento, segundo a policial, ofendeu a policial verbalmente, a policial prendeu ela. E aí chegou lá, a gente estava indo para a delegacia, colocou todo mundo no paredão. Aqui, eu não trouxe os vídeos para vocês, mas tem uma cena deles espancando aqui uma menina desse tamanho aqui, o namorado dela, que é uma selvageria pura. E colocaram aqui todo mundo no paredão, o professor, os meninos, né? Aqui a cena aqui no paredão também. Esse foi a parte, então, do meu trabalho com a ditadura militar lá, que eu finalizei com esse filme, Uma História de Amor e Fúria, né? Que tem essa frase, que é: meus heróis nunca viraram status, morreram e lutaram contra quem virou, que é muito interessante. E a ideia que eu queria... Tem o enfio, tal, o negócio aqui, tem as páginas do Facebook aqui com as marcas de violência, as frases que foram colocadas, tudo. Mas a ideia que eu queria passar para vocês, principalmente com esse evento final que teve essa reação da polícia, é que, e com os eventos que aconteceram, com os fatos ocorridos agora em junho, é que a ditadura ela não acabou, sabe? E agora, trabalhando com os meninos, o filme Quanto Vale é por Quilo, mais vale pobres na mão do que pobres roubando, do Sérgio Bianchi. No filme, o ator lá, o Lázaro Ramos, ele fala uma coisa importante: a democracia só existe, na democracia só existe a liberdade de consumo. Isso é verdade. Para quem está na periferia, no caso eu estou na periferia já há muito tempo, a gente vê que não existe liberdade. Quando eles foram para lá e participar desse evento, eles viram como que é o tratamento dado pela polícia para quem está tentando fazer um evento como esse. Tava tudo fantástico, tava rolando uma banda de blues, uma primeira vez que ia ter um evento desse para os meninos que vivem na periferia. Os meninos estavam adorando, fala aqui deles, nossa, que coisa massa, nossa,
nunca tem isso aqui, que coisa legal, tal. De repente a polícia foi e reprimiu tudo, tal. Muita gente com medo de ir pro Ministério Público depois falar, porque sabe que depois na esquina eles podem apanhar, pode ser reprimido de novo, né? Eles todos conhecem os policiais que reprimem eles lá, né? Mas por outro lado, foi um trabalho interessante que eu acredito muito que eles despertaram isso que a gente discute na universidade, fica lendo os livros, textos, e que parece que é algo vago, parece que é algo só para encher linguiça quando a gente está na universidade, que é a tal da consciência histórica. E se a gente não vai dar aula e não vê na prática, de forma empírica mesmo, e fazendo trabalhos assim, se a gente ficar só com trabalhos teóricos, só ficar dando aula de Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, talvez isso não se realize. Então, eu acredito isso, o projeto Arte Tropical está continuando. Agora, essa semana, vários alunos postando vídeos de músicas que elas começaram a ouvir a partir desse debate com a rádio, né? Músicas da Tropical, inclusive, a música Milagres do Povo, do Caetano Veloso, por exemplo, uma menina acabou de publicar lá na rádio, discutindo agora o pensamento, o Descartes na rádio, né? Então tá tendo um avanço. Essa semana, inclusive, essa questão do sexo que eu falei para vocês, a gente discutiu sobre a questão do sexo na sala de aula, e amor e sexo. Eu coloquei a música Sexo e Amor da Rita Lee lá e dediquei para uma aluna minha, né, que ela tem uma visão muito mais ainda romântica da vida, né, porque ela está muito novinha. E aí eu mostrei assim para ela: ó, essa música aqui é boa para você e tal. E ela foi lá na rádio, então a rádio serve para ter essa comunicação. E é um projeto, é uma experiência aí, didática, eu acho que deu certo, né? Na prática está dando certo. E aí eu espero que tenha contribuições, que vocês, quem sabe, possam vir adotar isso aqui também em Porá, aproveitar essas ferramentas. Porque na sala de aula os alunos vão usar o celular, e ao invés da gente ficar discutindo no conselho de classe se abole ou não o celular, e fazer como professores geralmente fazem até na sala de aula, que é colocar o celular na frente numa mesa lá, falar assim para os alunos: coloca todos os seus celulares aqui na mesa para me dar aula. Vamos utilizar o celular, vamos utilizar essas ferramentas para melhorar a aula, né? Então essa é uma ideia que eu tive aí e está de alguma forma contribuindo para minhas aulas e para a reflexão no dia a dia lá com os alunos, né? Mas tem que ter gosto, né? Tem que ter vontade, tem que encarar a mesma profissão, né? Porque de vez em quando os alunos vão ficar te chamando também no Facebook para te incomodar, né? Mas é isso aí. Desliga, né? Finge que não viu. É isso aí. Boa noite, obrigado aí por vocês terem vindo. Bem, muito obrigado ao professor Tiago, né, pela exposição. Toma mesmo, vou colocar para você não. Agora está aberto aqui para quem quiser interagir, fazer perguntas, né, ou fazer alguma colocação, né, fica aberto aqui o microfone para vocês. Tem que ir na frente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria José, eu sou professora de didática. Trabalho também na rede, né? Achei interessante a experiência do professor Tiago, embora é um desafio e perigoso, tem que ter coragem, aquilo que ele disse, né? Muita coragem,
mas você perguntou, professor, se alguém já tinha ouvido algum depoimento de alguém que sofreu tortura. Eu sou resultado da FICLIP, eu estudei aqui e trabalho aqui agora. E nós tivemos em 98 uma semana de história que nós conseguimos trazer o jornalista Pinheiro Salles. E ele contou ao vivo e a cores o que ele sofreu na ditadura militar. E o tema da palestra era lembrar para não esquecer. Então isso que você diz comparando com as vacas, né, nós realmente não somos vacas e é impossível, né, esquecer disso. E eu me lembro como hoje o depoimento do jornalista, né? E há algum tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, nós tentamos trazê-lo novamente e não foi possível, porque ele, em função do que ele sofreu, né, ele estava lançando um livro e as pessoas disseram assim, foi inclusive suspensa a vinda dele aqui, porque o queixo, o maxilar dele, né, era um negócio assim que caía de vez em quando, então ele não era possível ele fazer a visita aqui, né? Então isso nos marcou muito. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, em relação, inclusive eu estava vendo esses dias, que é temas que estão sendo discutidos para o Enem, com certeza pode ser também do vestibular, em relação não só à questão dos 50 anos da ditadura militar, mas alguma coisa que aproxima muito disso também, que é a questão dos justiceiros, que está acontecendo no Brasil inteiro, e em relação também à questão das redes sociais. Como as redes sociais têm sido influenciadas, né, nessa violência. Inclusive associando a questão do Holocausto, né, esses dias teve até um depoimento da filha, aquela presidenciável filha do Tarso Genro, Luciano Genro, né, que ela foi alvo assim, de muito preconceito, né, e ela disse que um dos motivos, ela sabe por que é, porque ela é descendente de judeu, então alguma coisa que comentou nas redes sociais, associando inclusive ela à suástica, então um tipo de ameaça. Eu queria que vocês falassem sobre essa questão um pouco. Como que vocês percebem essa questão dos justiceiros, já que, principalmente o professor Tiago disse, né, que a ditadura, ela na verdade, ela está muito presente ainda no nosso meio, infelizmente, né? Obrigada, é essa pergunta. Obrigado, professora, pela pergunta e pelos comentários também. Essa é uma coisa que me deixa muito preocupado, provavelmente todos nós, né? Precisamos ficar preocupados com essa questão dos justiceiros. Eu acho muito difícil explicar isso que está acontecendo, porque realmente é muito difícil falar sobre coisas do presente quando a gente não tem ainda um acúmulo, né, de reflexões sobre isso, né? Mas eu tenho minhas próprias reflexões sobre isso. Então, eu acredito que essa questão que nós estamos vivendo, primeiro eu acho que a mídia pautou o tema de uma forma errada. Eu acho que esse termo é errado. O termo justiceiro, do ponto de vista moral e do ponto de vista jurídico, é um termo enganoso. Porque, veja, o justiceiro é aquele que vai fazer justiça. Do ponto de vista moral, não me parece justiça, né? Do ponto de vista jurídico, é um erro, porque, na verdade, o que há é um linchamento. O justiceiro, do ponto de vista jurídico, é aquele cara que sai e planeja uma vingança. Ele planeja uma vingança. Inclusive, juridicamente, o cara que participa do linchamento, ele tem um certo... ele não vai ter uma pena tão grave quanto a do justiceiro, porque ele não programou aquilo. Muitas vezes ele está impulsionado pela euforia, pelo momento, né? Então me parece que o termo melhor é linchamento, né? Pelo que nós estamos vivendo nesse país. E que não acabou, né? Está acontecendo o tempo inteiro ainda, né? Não é uma coisa nova, né? A questão dos linchamentos, ela ocorre há muito mais tempo. Nós temos casos, o caso bíblico contado na Bíblia de apedrejamento, por exemplo, da prostituta, é um típico caso, né, de linchamento. Mas nós temos
E aí eu não sei até que ponto, porque muita gente tem discutido assim, só que a diferença é que a mídia está mostrando, mas isso acontecia sempre. Eu acho que há uma intensificação. A impressão que eu tenho é que há sim uma intensificação, uma onda. Como nós tivemos uma onda de manifestações, nós estamos tendo uma onda de linchamentos no país. E um dos elementos fundamentais dessa onda de linchamentos é o discurso, a paranoia, a construção de um ambiente paranoico que incentiva o medo, que cria uma figura que é considerada o maior problema nosso, na verdade o causador de todos os problemas, da nossa miséria, do nosso sofrimento, que é a figura do bandido. Isso é uma criação, essa figura do bandido, e esse ambiente paranoia. E várias vezes na história, quando a gente cria determinado grupo, cria um grupo, elege ele e cria, desumaniza esse grupo, tira dele qualquer característica de humano dele, isso nos permite fazer com ele a maior barbaridade sem sentir culpa. Nós fizemos isso com judeus, fizemos isso com homossexuais, fizemos isso com prostitutas. Quer dizer, nós pegamos um grupo social, criamos esse grupo, porque na verdade o discurso ou homossexual ou a prostituta não é aquele cara que faz história, que gosta de cinema, não, é o homossexual. A gente cria um grupo, a prostituta, o bandido, desumaniza ele, e aí a gente pode fazer a maior crueldade, porque ele não é humano como nós. Porque imagina, cara, como esses linchamentos, você bota fogo numa pessoa e fica lá, vai, não sei o que, rindo e feliz. É porque você não considera ela uma pessoa como você. Isso só é possível se você criar discursos que elimina dele a humanidade. E aí nós tivemos, a mídia tem um papel fundamental nisso, na construção dessa figura, não é? Quer dizer, e quem é esse bandido? Esse bandido, essa figura do bandido, obviamente é mesmo um marginalizado. Não é, por exemplo, você não pensa num cachoeira da vida quando você pensa bandido bom é bandido morto. Você não pensa nesses fazendeiros da região aqui mesmo, diga-se de passagem, porque no Brasil inteiro os grandes latifundiários conseguiram suas terras, foram roubando, foram tomando a terra dos outros, não foi para o trabalho, foi tomando a terra dos outros. Você não pensa nele quando você pensa no bandido, né? Então você pensa no marginal, geralmente negro, de favela, pobre, que vai lá te assaltar na rua, né? E atribuímos a ele o grande problema nosso. A culpa da segurança pública nesse país é desse carinho. Esquece todo o processo de marginalização, todos os vínculos que o crime tem com poderosos, com o Estado, e mais, a gente sabe que isso não vai resolver nada, né? Nós vamos matar pessoas, vamos matar inocentes com isso. Agimos como uma forma de catarse, né? Podemos ir para casa sentindo que a gente fez a justiça, saímos, contribuir com a justiça, mas efetivamente a gente sabe que o problema da segurança, o problema da insegurança que nós vivemos, não será jamais resolvido com isso. Então, me preocupa, e acho uma excelente pergunta, porque a mesma coisa que se fez com o justiceiro, era assim também que se justificava o subversivo. A figura do subversivo também foi essa. Quem que é o subversivo? É o cara que come criancinha. Vocês devem conhecer relatos, por exemplo, de várias pessoas que, quando era criança, quando ia passar na frente da porta de uma mãe de um aluno que foi acusado de comunista, atravessava a rua, porque não podia passar na porta da casa dele. Por quê? As crianças nem sabiam. Minha sogra mesmo fala assim, eu nem sei por que eu não podia, mas eu sabia que ali não podia. Depois que eu cresci, que eu fui entender que ali morava o Tarzan de Castro, a mãe do Tarzan de Castro, que era comunista, que era considerado comunista, que era subversivo e tal, e comunista come criancinha. O meu pai, que foi do exército, ele disse na época da ditadura, eles treinavam tiro aquelas... Como é que é o nome daquele negócio que a gente bota pra jogar bola, pra barreira de homens, como é que é o nome disso, cara? Aquelas barreiras de... tipo alvo mesmo. Só que treinava botando assim, comunista, fazendo a foice e o martelo, aprendendo a atirar na cabeça. Não é humano.
Entende? Quando a gente cria qualquer grupo assim, a gente nos permite torturar, nos permite, como por exemplo, os relatos, por exemplo, a discussão que a Hannah Arendt faz sobre os campos de concentração, onde ela pegava pessoas alemães que mataram, que contribuíram na matança, e eram pessoas que não eram ruins. Ela diz, não é um monstro, não era um anticristo, como a gente associa, nossa, que esse cara era mau. Não, era uma pessoa como a gente, mas simplesmente ele matava, porque aquilo ali não era mais vida, né? Então eu acho extremamente importante e perigoso quando a gente cria esses grupos. Então a gente tem muita coisa a resolver ainda, cara. Essas mortes aí, como tivemos em umas do menino lá, e que espalhou uma repercussão muito grande com assassinatos contra homossexuais e tal. Nós temos ainda muitos judeus, muitos subversivos, muitas figuras que foram completamente desumanizadas. E não vai ser fácil lutar contra isso, não. A gente ainda vai viver muita barbárie, como esses linchamentos ainda nesse país ainda. Então, eu também entendo isso como linchamento, e eu pensei aqui